Pense comigo, meu irmão. Já sentiu que tudo ao seu redor está tentando te impedir de avançar? Que as portas estão fechadas? Que os recursos são escassos? Que as forças estão se esgotando? E mesmo assim, algo dentro de você insiste em continuar acreditando? Pois é exatamente aí que Deus começa a agir. Quando tudo parece impossível, é quando o céu se move com mais poder. E hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar que Deus está preparando uma bênção que nenhuma limitação pode conter. E a última revelação que eu vou compartilhar com você é a mais poderosa de todas. Fica comigo até o final. Olá, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você aqui no canal Essência do Louvor 3.0. Eu sou seu amigo, e hoje eu profetizo sobre a sua vida. Dias de vitória estão chegando, portas que estavam trancadas serão abertas, e nenhuma limitação será capaz de impedir o que Deus já decretou sobre você e sua casa. Receba essa palavra com fé. Antes de mergulharmos nesse conteúdo profundo e transformador, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Essência do Louvor 3.0, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui embaixo: eu creio na bênção que Deus está preparando para mim. Vamos juntos espalhar esperança. O tema de hoje é uma convocação à fé, uma chamada à resistência espiritual, porque há momentos em que tudo parece conspirar contra nós, limitações financeiras, emocionais, físicas, familiares, mas a palavra de Deus nos garante que nenhuma dessas limitações é maior que o poder dele. E é sobre isso que vamos falar. Como manter a esperança quando tudo parece perdido. E como entender que a bênção de Deus não depende das circunstâncias, mas da promessa. Em Romanos 4:18, a Bíblia diz que Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Isso é poderoso. Ele não tinha mais idade. Sua esposa era estéril, mas ele creu. E por isso, se tornou pai de multidões. O que Deus fez com Abraão, ele pode fazer com você. Mesmo que tudo diga não, Deus já disse sim. Agora eu te pergunto, meu irmão, qual é a sua limitação hoje? O que tem tentado te convencer de que não vai dar certo? Escreve aqui nos comentários. Vamos orar juntos. Vamos declarar juntos que nenhuma limitação será capaz de conter a bênção que Deus está preparando. E atenção, ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 3 exemplos bíblicos de pessoas que venceram limitações extremas e receberam bênçãos que mudaram suas histórias. E no final, eu vou revelar uma verdade que pode transformar a forma como você enxerga o agir de Deus na sua vida. Então, prepara o coração, pega sua Bíblia e vamos juntos nessa jornada de fé, esperança e revelação. Quando as limitações se tornam cenário para um milagre, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria continuar essa jornada com você. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te conduzindo, e eu quero declarar: você não está assistindo esse vídeo por acaso. Deus tem algo específico para te revelar hoje. Algo que vai reacender a chama da esperança no seu coração. Vamos abrir a palavra em João 5:2-9. Ali encontramos um homem que estava há 38 anos enfermo, esperando por um milagre, no tanque de Betesda. Todos os dias ele via outros sendo curados, mas ele mesmo não conseguia chegar à água a tempo. A limitação dele era física, mas também emocional. Quantas vezes ele deve ter pensado: não tem mais jeito para mim? E ainda assim, ele permaneceu ali, esperando, crendo, e foi exatamente ali, naquele cenário de dor e espera, que Jesus apareceu e perguntou: queres ser curado? Pense nisso, meu irmão. Jesus não perguntou sobre o histórico médico, nem sobre os fracassos do passado. Ele foi direto ao ponto. Você ainda quer? Porque quando a esperança permanece viva, mesmo que enfraquecida, ela se torna o canal por onde o milagre flui. Talvez você esteja como esse homem, há anos esperando por uma resposta, sentindo que outros avançam enquanto você permanece parado. Mas hoje, Jesus está te perguntando: você ainda crê? Porque a bênção que ele está preparando não depende da sua força, nem da sua capacidade. Ela depende da promessa, e a promessa é fiel. Escreve aqui nos comentários: eu ainda creio. Vamos declarar juntos que a nossa esperança está viva, que mesmo diante das limitações, Deus está preparando algo que vai surpreender os olhos humanos. E olha que interessante, o homem do tanque de Betesda não precisou entrar na água. Jesus mudou o protocolo. Ele não dependeu do método tradicional. Isso nos ensina que Deus não está preso às formas que conhecemos. Ele pode agir de maneiras inesperadas, quebrando regras, rompendo barreiras e trazendo à existência aquilo que ninguém imaginava. Você já pensou que talvez a sua limitação seja exatamente o palco onde Deus quer manifestar a glória dele? Que o que hoje parece atraso pode ser preparação? Que o que parece silêncio pode ser estratégia divina?
Amado irmão, não desista, não se entregue à desesperança, porque a bênção que Deus está preparando não será contida por diagnósticos, por escassez, por rejeição, nem por tempo perdido. Ela verá, e, quando vir, será como um rio transbordando sobre terra seca. Compartilhe esse vídeo com alguém que está à beira de desistir. Diga a essa pessoa, Deus ainda tem planos, e nenhum deles será frustrado. No próximo trecho, vamos mergulhar em outro exemplo bíblico de alguém que enfrentou limitações extremas, e mesmo assim, viu a mão de Deus agir com poder, e a revelação que vem depois disso é ainda mais profunda, José. A bênção que superou todas as limitações, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria continuar essa caminhada com você aqui no canal Essência do Louvor 3.0. Se você está acompanhando desde o início, já percebeu que Deus está falando diretamente ao seu coração. E se você chegou agora, seja bem-vindo. Prepare-se para mergulhar em uma revelação que pode mudar a forma como você enxerga os seus próprios desafios. Hoje vamos falar sobre José, filho do Iaco, um jovem que recebeu uma promessa grandiosa. Ele seria exaltado, teria autoridade, e sua família se curvaria diante dele. Mas logo após essa promessa, o que aconteceu? José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi jogado em um poço, levado ao Egito, acusado injustamente, preso. Tudo parecia contrário àquilo que Deus havia dito. Pense nisso, meu irmão. Como manter a esperança quando tudo parece contradizer a promessa? Como continuar crendo quando a realidade grita o oposto? José nos ensina que a bênção de Deus não é anulada pelas circunstâncias. Ela pode ser adiada, pode passar por processos, mas nunca será cancelada. Talvez você esteja vivendo um tempo de poço, um tempo de prisão emocional, de injustiça, de abandono, mas eu quero te lembrar, José não ficou no poço. Ele não morreu na prisão. Ele foi exaltado no tempo certo. E quando isso aconteceu, ninguém pôde impedir, nem Meus e Hermas, nem os egípcios, nem os traidores. Porque quando Deus decide abençoar, não há limitação que consiga conter. Escreve aqui nos comentários. Eu estou no processo, mas a promessa está viva. Vamos declarar juntos que o processo não é o fim, é o caminho para a bênção. E olha que tremendo. Quando José finalmente foi exaltado, ele não apenas recebeu autoridade, ele se tornou instrumento de salvação para sua família e para uma nação inteira. Isso nos mostra que a bênção que Deus está preparando para você não é só para você. Ela vai alcançar outros, vai curar, vai restaurar, vai salvar. Você já pensou que o seu testemunho pode ser a chave para libertar alguém da incredulidade? Que a sua vitória pode ser o sinal que outro irmão precisa para continuar crendo? Amado irmão, não desista no meio do caminho. José passou por anos de dor, mas nunca deixou de confiar. E no tempo certo, Deus o colocou no lugar que havia prometido. E o mesmo Deus que agiu na vida de José está agindo na sua. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando injustiças. Diga a essa pessoa, Deus está preparando algo tão grande que nenhuma prisão será capaz de conter. No próximo trecho, vamos falar sobre uma mulher que enfrentou uma limitação social e espiritual, e mesmo assim, tocou o coração de Jesus. E a revelação que vem depois disso é ainda mais impactante. A mulher do fluxo de sangue. Fé que rompe barreiras, amados. Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estarmos juntos mais uma vez aqui no canal Essência do Louvor 3.0. Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração enquanto avançamos nessa jornada de fé. E eu profetizo, a sua cura está próxima. A sua resposta está chegando. E nenhuma limitação será capaz de impedir o agir de Deus na sua vida. Em Marcos 5, 25-34, encontramos uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Ela já havia gastado tudo com médicos, e ao invés de melhorar, só piorava. Além da dor física, ela enfrentava o isolamento social e religioso. Naquela época, uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada. Era invisível aos olhos da sociedade, mas não aos olhos de Deus, e foi exatamente essa mulher que, ao ouvir falar de Jesus, decidiu romper todas as barreiras. Ela pensou, se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Que fé poderosa! Ela não pediu atenção, não exigiu oração, não esperou ser chamada. Ela foi ao encontro da bênção. E quando tocou em Jesus, imediatamente foi curada. Pense nisso, meu irmão. A fé dessa mulher rompeu barreiras físicas, sociais, espirituais e emocionais. Ela não deixou que a limitação definisse o seu destino. E Jesus, ao perceber que alguém o havia tocado com fé, parou tudo, olhou para ela e disse, filha, a tua fé te salvou. Escreve aqui nos comentários. Eu vou tocar na promessa. Vamos declarar juntos que a nossa fé é maior
que qualquer barreira, que mesmo em meio à dor, ao silêncio e à rejeição, nós vamos alcançar o milagre. Você já se sentiu invisível? Já sentiu que ninguém te vê? Que ninguém entende a sua dor? Saiba que Jesus vê, Ele sente. Ele para tudo para te atender. E quando você se aproxima com fé, Ele libera cura, restauração e paz. Essa mulher não tinha nome registrado na Bíblia, mas sua fé foi tão marcante que atravessou gerações. Isso nos ensina que não é o nosso status que define o milagre, é a nossa fé. E essa fé, quando ativada, rompe qualquer limitação. Compartilhe esse vídeo com alguém que está se sentindo esquecido. Diga a essa pessoa: Jesus está te vendo, e Ele vai parar tudo para te atender. No próximo trecho, vamos falar sobre um homem que enfrentou uma limitação mental e espiritual, e mesmo assim, foi libertado por Jesus de forma sobrenatural. E a revelação que vem depois disso é uma das mais impactantes de todo o vídeo: o endemoniado gadareno. Libertação além das limitações, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no canal. Essência do Louvor 3.0. Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, trazendo luz, entendimento e libertação. E eu profetizo: toda a cadeia espiritual será quebrada, toda a opressão será dissipada, e você viverá a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Em Marcos 5:1-20, encontramos um homem que vivia entre os sepulcros, possuído por uma legião de demônios. Ele era rejeitado pela sociedade, acorrentado, isolado, considerado perigoso e sem esperança. Mas Jesus atravessou o mar só para encontrá-lo. Isso já nos ensina algo profundo. Não importa o quão longe você esteja, Jesus vai ao seu encontro. A limitação desse homem não era apenas espiritual, era também mental, emotional e social. Ele havia perdido sua identidade, sua dignidade, sua paz. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Com uma palavra, o Senhor expulsou os demônios, restaurou a sanidade daquele homem e o devolveu à sua comunidade como testemunha viva do poder de Deus. Pense nisso, meu irmão. Talvez você esteja enfrentando batalhas internas que ninguém vê, pensamentos de derrota, de confusão, de medo. Talvez você esteja lutando contra vícios, traumas, feridas do passado. Mas hoje, Jesus está atravessando o mar da sua dor para te encontrar. E quando Ele chega, nenhuma força das trevas pode resistir. Escreve aqui nos comentários: Jesus está vindo ao meu encontro. Vamos declarar juntos que a libertação está a caminho. E nenhuma limitação espiritual será capaz de impedir o agir de Deus. Você já se sentiu preso em pensamentos que te afastam da fé? Já sentiu que há algo te impedindo de viver plenamente? Saiba que Jesus não apenas liberta menos, Ele restaura. Ele devolve a paz, a identidade, o propósito. E o homem gadareno, que antes era evitado por todos, se tornou um pregador do Evangelho. Isso nos mostra que a bênção que Deus está preparando não apenas liberta, ela transforma. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando batalhas espirituais. Diga a essa pessoa: Jesus está vindo ao seu encontro. E quando Ele chega, tudo muda. No próximo trecho, vamos falar sobre um profeta que enfrentou uma limitação emocional profunda, e mesmo assim, foi sustentado por Deus de forma sobrenatural. E a revelação que vem depois disso é uma das mais comoventes de todo o vídeo, Elias. Esperança sustentada no deserto, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estarmos juntos, mais uma vez aqui no canal. Essência do Louvor 3.0. Que o Espírito Santo continue te fortalecendo, te renovando e te lembrando: Deus não se esqueceu de você. Ele está preparando uma bênção que nenhuma limitação pode conter. Em 1 Reis 19, encontramos o profeta Elias em um dos momentos mais frágeis de sua vida. Ele havia enfrentado os profetas de Baal, visto o fogo descer do céu, mas agora estava fugindo, com medo, esgotado, emocionalmente abalado. Ele se deitou debaixo de um zimbro e pediu a Deus para morrer. Elias, o grande profeta, estava em crise. Isso nos mostra que até os mais fortes enfrentam desertos emocionais. Mas olha que tremendo. Deus não o repreendeu. Deus não o abandonou. Deus enviou um anjo com pão e água. E depois, novamente, Elias foi alimentado 2 vezes. E com aquela força, caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Isso nos ensina que quando a nossa força acaba, a provisão divina começa. Deus não apenas sustenta menos, Ele renova. Ele fortalece, Ele prepara o caminho. Pense nisso, meu irmão. Elias estava sozinho, com medo, desejando desistir. Mas Deus o encontrou no deserto. E não apenas o alimentou, Deus o levou para um lugar de revelação. No Monte Horebe, Elias ouviu o sussurro de Deus. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi no silêncio. Porque às vezes, Deus fala mais alto quando tudo está quieto. Escreve aqui nos comentários: mesmo no deserto, eu vou ouvir a voz de Deus.
Vamos declarar juntos que a nossa esperança não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. Você já passou por momentos em que tudo parecia perdido? Já sentiu que não tinha mais forças para continuar? Saiba que Deus está enviando provisão. Pode ser uma palavra, uma pessoa, uma oração, um vídeo como este. Mas Ele está agindo, e com essa força, você vai caminhar até o lugar da revelação. E mais, depois desse encontro, Elias foi comissionado novamente. Deus o lembrou que ainda havia 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Isso nos mostra que mesmo quando achamos que estamos sozinhos, Deus tem um remanescente. Ele tem planos, ele tem continuidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que está enfrentando um deserto emocional. Diga a essa pessoa, Deus está enviando pão e água. E com essa força, você vai chegar lá, no próximo trecho. Vamos falar sobre um homem que enfrentou a maior limitação de todas menos a morte. E mesmo assim, foi ressuscitado. E a revelação que vem depois disso é a mais poderosa de todas. Lázaro. Quando nem a morte pode conter a bênção, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que honra encerrar essa poderosa jornada com você aqui no canal Essência do Louvor 3.0. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te preparando para algo grande, e eu profetizo, a última palavra não será da dor, nem da escassez, nem da morte, será da vida, da restauração e da glória de Deus. Em João 11, encontramos Lázaro, amigo do Jesus, que havia morrido. 4 dias se passaram. O corpo já estava em decomposição. Aos olhos humanos, não havia mais esperança. Marta, sua irmã, até disse: Senhor, já cheira mal. Mas Jesus respondeu: Se creres, verás a glória de Deus. Essa é a revelação final. Nem a morte é capaz de impedir a bênção que Deus preparou. Quando Jesus chegou ao túmulo, ele não viu um fim menos, ele viu um recomeço. E com uma voz firme, ele declarou: Lázaro, vem para fora. E o morto reviveu. Foi restaurado. Porque quando Jesus chama, nem a morte pode resistir. Pense nisso, meu irmão. Qual é a área da sua vida que parece morta? Um sonho? Um relacionamento? Uma esperança? Hoje, Jesus está diante do seu túmulo e está dizendo: Vem para fora. A bênção está viva. A promessa está de pé. E nada menos, absolutamente nada menos, será capaz de impedir o cumprimento do que Deus falou. Escreve aqui nos comentários: Eu estou saindo do túmulo. Vamos declarar juntos que a vida de Deus está ressuscitando tudo o que parecia perdido? Você já sentiu que chegou ao fim? Que não há mais saída? Que tudo morreu? Saiba que Jesus é especialista em recomeços. Ele não apenas ressuscita menos, ele transforma o que era dor em testemunho. E Lázaro, que antes estava morto, se tornou prova viva do poder de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo um luto espiritual. Diga a essa pessoa: Jesus está chamando. E quando ele chama, a vida volta. E agora, como prometido desde o início, eu quero te entregar a última revelação, menos a mais poderosa de todas. A limitação que você enfrenta hoje é o cenário que Deus escolheu para manifestar a glória dele. Não é um castigo. E quando a cortina se abrir, todos verão que foi Deus quem escreveu essa história. E ela termina com vitória. Amado irmão, mantenha a esperança. Continue crendo. Porque Deus está preparando uma bênção que nenhuma limitação pode conter. E quando ela chegar, será como um rio de glória invadindo cada área da sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que essa palavra frutifique no seu coração. E que você compartilhe esse vídeo para que outros também sejam alcançados. Se inscreve no canal Essência do Louvor 3.0. Deixa seu like, comenta, compartilha. E nunca se esqueça, a última palavra é de Deus. E ela é de vida, de bênção e de vitória.